Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, amigas, ouvintes deste programa, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus, agradecemos a Ele pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. A palavra que eu quero compartilhar neste momento se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, que nos diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade, glória a Deus, de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Bendito Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta bendita e rica oportunidade. Ilumina nossa mente para que possamos falar a tua maravilhosa e bendita palavra. Oro a ti, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, amigos, ao estudarmos a história da igreja, ficamos a nos perguntar: como, irmão, uma igreja iniciante, fraca, os discípulos até com medo, conseguiram em um espaço tão curto de tempo, menos de um século, evangelizar o mundo conhecido? Com menos de 4 séculos, esta igreja colocou de joelho o poderoso Império Romano, ao ponto que, no ano 312 para 313, Constantino, o primeiro imperador cristão, decretou o cristianismo como a religião oficial do vasto Império Romano. O que esta igreja tinha, que a igreja de hoje não tem? Com tanta riqueza financeira, com tanta riqueza intelectual, nos quadros da igreja hoje tem pessoas de alto nível intelectual, com tanta riqueza tecnológica. A igreja hoje tem rádios, televisões, jornais, mídias sociais e etc. Mas ela não tem conseguido cumprir o hino de Jesus na sua totalidade. Ela não tem conseguido, a igreja de hoje, não tem conseguido ser o sal da terra para preservar a terra. Cada vez mais a terra está mergulhando, a humanidade está mergulhando na degradação moral, e a igreja de hoje não consegue fazer frente aos grandes problemas da humanidade. Nem também ela tem conseguido ser a luz do mundo, como Jesus mandou. Cada dia mais a humanidade mergulha nas trevas do misticismo, nas trevas da ignorância espiritual, nas trevas da idolatria, nas trevas da prostituição. E a igreja não tem conseguido cumprir o ide de Jesus Cristo na íntegra. O que aquela igreja no passado tinha? Ela não tinha nos seus quadros grandes intelectuais,
ela era formada no início de pescadores, de mulheres simples, de homens simples. Era esta a igreja nascente no primeiro século da era cristã. Ela não tinha jornais, ela não tinha televisão, ela não tinha riqueza financeira, ela não tinha rádio, as redes sociais não existiam, mas esta igreja, como eu já lhe disse, em menos de 100 anos, ela conseguiu, segundo narrou São Paulo, ela conseguiu evangelizar todo o mundo conhecido. O mundo conhecido daquela época era o vasto Império Romano, com alguns países bárbaros que o circundavam. Esta igreja cumpriu. Neste texto que eu acabei de ler, para os irmãos, para as irmãs, para meus amigos, minhas amigas ouvintes, nós vemos pelo menos 5 qualidades, 5 características que aquela igreja nascente ela tinha, o que fez toda a diferença em relação à igreja de hoje. Essas qualidades que eu quero, em um breve espaço de tempo, compartilhar com meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. A primeira qualidade está no versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ela era uma igreja perseverante no que aprendeu. Ela não inovou. A igreja de hoje é tanta inovação, é tanta metodologia evangelística, é tanta metodologia de desenvolver o trabalho e nós não vemos o resultado que havia naquela igreja. Ela perseverou, ela permaneceu, aleluia, no que tinha recebido dos apóstolos, que por sua vez, esses homens de Deus receberam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era uma mensagem simples, era uma mensagem singela, como nós vemos Pedro dizendo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Era uma mensagem sem arrodeios, sem teologia, sem enfeite, sem palavras bonitas, mas palavras simples que tocavam ao coração. Vemos, por exemplo, Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9, ele dizer: porque pela graça sois salvo. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Oh, aleluia! Hoje nós vemos em nossos púlpitos mensagens muito difíceis de entender, mensagem em alto nível cultural. Não estou dizendo que isto não é bom, louvado seja Deus. Se podemos falar em bom português, amém, glória a Deus por isso, mas devemos falar a linguagem do Espírito, porque é a linguagem do Espírito que converte, é a linguagem do Espírito que transforma, é a linguagem do Espírito que liberta, é a linguagem do Espírito que produz vida. Bendito seja o nome do Senhor. Isto tem sumido de nossos púlpitos. Os pregadores complicam uma mensagem tão simples, uma mensagem tão clara, como disse o Senhor Jesus: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esta é a mensagem salvífica. E esta igreja nascente, essa igreja do primeiro século, aleluia, dos 70, 80 anos do cristianismo, porque o cristianismo se originou mais ou menos no ano 28 depois de Cristo, no dia do Pentecoste, aleluia. Então essa igreja tem uns 60, 70 anos e conseguiu evangelizar o mundo todo conhecido, sem a riqueza, sem os carros, sem os aviões que nós temos hoje, mas essa igreja perseverava
na doutrina dos apóstolos. Glória ao nome do Senhor. A segunda qualidade dessa igreja, tão importante quanto a primeira, vamos encontrar no versículo de número 43. Em cada alma havia temor. O que é temor? Em primeiro lugar, temor não é medo de Deus, como algumas pessoas pensam. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que o verdadeiro, aleluia, glória a Deus, que o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, joga fora o temor. Então, temor não é amor de Deus. E o que é temor? Temor é um sentimento que cada um deve ter de não querer desagradar a Deus. Quando a gente ama uma pessoa, nós não queremos desagradá-la. Quando o marido ama a mulher, faz tudo para agradar sua mulher. Quando a mulher ama o marido, faz tudo para agradar o seu marido. Esta igreja amava ao seu Senhor Jesus Cristo, e em cada alma havia temor. E o que me chama a atenção aqui, queridos e queridas, era que era um temor individual, não era um temor coletivo. Ou seja, esse sentimento estava em cada pessoa que confessava Jesus como seu Salvador. Mais uma vez, a igreja de hoje está a anos-luzes de distância dessa igreja. As pessoas não têm mais temor de pecar contra o seu Senhor. As pessoas agregaram, aleluia, à sua vida uma outra teologia, uma outra filosofia de vida, que é: não faz mal, os tempos mudaram, as coisas hoje não são mais assim. São linguagem que você e eu escutamos todos os dias, mas aquela igreja não, aleluia. Aquela igreja, ela tinha um sentimento de temor. Não vou desagradar o meu Cristo, aleluia. Não vou fazer nada que desagrade ao meu Senhor. Ela, como uma noiva apaixonada, ela fazia de tudo para não entristecer o seu noivo amado. Olha aí esta segunda característica de uma igreja que podemos dizer uma igreja que agrada a Cristo. Seria este o tema desta reflexão: uma igreja que agrada a Cristo, uma igreja porque em Cristo geme de amor, de paixão. Ele está apaixonado por ela, como o escritor lá em Cântico dos Cânticos, o Cantário de Salomão, naquela bela poesia, comparando o amor da Sulamita com o seu rei, trata exatamente de forma simbólica, aleluia, do amor de Cristo por esta igreja. E ele diz lá que estava desfalecendo de amor. Uma igreja, aleluia, do primeiro século, uma igreja irrepreensível, uma igreja que seu Senhor olhava para ela e não via mancha nenhuma na sua roupa. Tá vendo, irmão, a diferença? Tá vendo porque esta igreja foi vitoriosa sem ter, como eu falei no início da mensagem, o recurso que eu e você hoje temos à nossa disposição. Ela não tinha nem onde se congregar. Ela se reunia nas casas, ela se reunia debaixo das árvores, mas era uma igreja, aleluia, que agradava ao seu Senhor. Prosseguindo, vamos para a terceira característica desta igreja, que está no versículo 44, que eu quero ler para vocês. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Não preciso lhe perguntar que você é uma pessoa inteligente. A igreja de hoje é unida? Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Não. É ministério contra ministério. É pastor contra pastor. É crente contra crente. Membro contra membro. Se você não é da igreja dele ou da igreja dela, você é um desviado. Você é um rebelde. Você vai para o inferno. E até dentro
dentro da própria igreja, ou seja, de uma igreja nominal, há divisões. É membro contra membro, é irmão rebelde contra o pastor, é pastor perseguindo ovelha. Como uma igreja dessa pode agradar a Jesus? Como este tipo de igreja pode agradar a Jesus? Eu não quero ser juiz, porque o juiz é o Senhor nosso Deus, mas eu creio que parte dessa igreja, boa parte dessa igreja do século 21 se enquadra no período de Laodiceia. E o período de Laodiceia, Jesus disse assim: como és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. É a igreja rejeitada, é a igreja que não vai subir para o céu, é a igreja que não salva a terra, é a igreja que não ilumina, aleluia, glória ao nome do Senhor, mas a terra. É a igreja que não cai na graça da humanidade, por causa dos seus pastores corruptos, gananciosos, avarentos, que só pensam em dinheiro, aleluia, e não conseguem cumprir a missão que Jesus disse: ide por todo mundo, fazer discípulo. Como uma pessoa dessa pode fazer discípulo? Fazer discípulo é ensinar. Qual é o testemunho que certos crentes dão hoje para ensinar alguém? Qual é o testemunho que alguns pastores dão hoje para ensinar alguém? Claro, com raríssimas exceções, porque em todo canto existe exceções. Tá vendo, querido ouvinte deste programa? Você está sentindo agora por que aquela igreja, aleluia, sem os recursos que eu já mencionei, conseguiu revolucionar o mundo, conseguiu colocar de joelho, aleluia, dobrar-se diante dela o poderoso Império Romano, que durou quase 700 anos. Por quê? Porque ela tinha estas qualidades. Era uma igreja que perseverava no que tinha aprendido. Era uma igreja que tinha temor. Era uma igreja que todos estavam unidos. E esta união não era da boca para fora, não. A paz do Senhor, meu irmão, e apunhalando pelas costas. Aleluia! Mais abaixo, nós vamos ver esta união posta em prática. Bendito seja o nome do Senhor. Então, sem dúvida nenhuma, era uma igreja que agradara a Cristo. Era uma igreja que fazia o seu amado desfalecer de amor por ela. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje a igreja tem recurso, hoje a igreja não é perseguida, hoje a igreja tem altos membros e altos postos da sociedade e da administração pública das nações, mas ela continua sem conseguir, sem ser luz, sem ser sal e sem cumprir, aleluia, na íntegra o índice maravilhoso de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. A quarta característica é exatamente o que eu falei para os irmãos. É a união. É a união posta em prática. É o amor em prática. Amor é algo abstrato. Como é que eu digo que amo meu irmão? Aleluia, não mostro que amo. Esta é a igreja de hoje, é a igreja hipócrita. Aleluia! Andele bassude canta lama raçou manávia. A igreja hipócrita. A igreja te saúda com a paz do Senhor e depois está traindo. Neima na súvia, pastores hipócritas, convenções hipócritas, homens vaidosos, homens hipócritas, homens perseguidores, homens avarentos, homens presunçosos, homens amantes dos seus deleites, amantes das posições. Agora diga que eu estou mentindo, louvado seja o nome do Senhor. Prove que o pastor Damasceno, este humilde servo do Senhor, está mentindo. Prove se a igreja de hoje, volta a dizer, com raríssimas exceções. Dentro da igreja de hoje é claro que tem Esmirna, tem Éfeso, tem igreja sofredora, tem aqueles crentes que não se conformam. Bendito seja o nome do Senhor. A quarta característica era uma igreja que socorria seus membros mais carentes. Está no versículo 45, que diz assim: vendiam suas propriedades e bem e repartiu por todo segundo a necessidade de cada um. Vai pedir uma oferta na tua igreja?
Vai pedir um bujão de gás na tua igreja? Vai pedir para teu pastor pagar uma conta tua de luz porque tu tá desempregado na tua igreja? Muitas vezes tu passou toda a tua vida trabalhando sendo dizimista. Quando aconteceu tu ficar desempregado, um momento que precisa do socorro da tua igreja, ela diz não. Agora você, pastor, que está me ouvindo, diga se eu estou mentindo, diga se não acontece isso. Volto a dizer com raríssimas exceções. Como é que uma igreja dessa pode agradar a Jesus? Essa igreja amava na prática, ela praticava o que ensinava. Hoje ensinamos uma coisa em nossos púlpitos e praticamos outra totalmente diferente. Eu ouvi uma vez numa igreja que eu passei quase toda a minha vida nela, um pastor dizendo que a igreja não era casa de misericórdia para estar socorrendo ninguém. Que imbecilidade! Se a igreja não é casa de misericórdia, ela é o que então? Aleluia, a igreja é para socorrer não só seus membros, mas qualquer um que busque ajuda da igreja. Ela é, aleluia, o corpo místico de Cristo, e foi esse o exemplo que Cristo nos deixou. Bendito seja o nome do Senhor. E por último, para terminarmos, era uma igreja una, nela não havia facções. Mas que pena que poucos anos depois a igreja já entrou na maldita divisão, como nós vemos hoje. Lá em Coríntios, nós já vemos Paulo combatendo, porque lá tinha crente de Paulo, lá tinha crente de Apolo, lá tinha crente de Cefa, lá tinha crente de Jesus, ou seja, tinha os grupos, e Paulo combatendo aquela divisão. Não é o que nós vemos hoje, não? É o grupo do deputado tal, é o grupo do prefeito tal, é o grupo do pastor tal, da convenção tal, que, como eu disse, você não faz parte daquele grupo, aí você é considerado um desviado, você é considerado um herege, você é considerado um desobediente. Louvado seja o nome do Senhor. Terminando, eu quero agora mostrar para vocês o resultado daquela igreja que tinha estas qualidades. Por que não tem hoje isso? Gastamos milhares e milhares e milhares de reais em evangelização e o retorno é quase nada. Cruzadas e mais cruzadas e o retorno é quase nada. Estudos e mais estudos e o retorno é quase nada, porque falta estas qualidades para a igreja do século 21. Bendito seja o nome do Senhor. O resultado de uma igreja que tem estas qualidades está no versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. E observa a parte B. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvo. Esta frase, acrescentava, eu entendo que as pessoas literalmente buscavam a igreja. Aleluia. O povo vivia num mundo pagão, mais de 2000 anos no paganismo, e o povo estava cansado daquilo. O povo queria algo novo. Aleluia. O povo queria algo que tivesse mais sabor. Aí aparece a igreja de Jesus Cristo trazendo isso no seu bojo. Aleluia. Aleluia. Oferecendo mais humanidade. Humanidade entre homem e mulher. Porque a mulher era totalmente desprestigiada no primeiro século. Humanidade entre o senhor e o escravo. Aleluia. Porque o escravo também era totalmente desprestigiado. Vejamos a carta de Paulo a Filemon. Se não trata disso. Humanidade, aleluia, do modo geral na sociedade. O infanticídio era muito grande naquela época. O cristianismo chegou trazendo mudança. Aí o povo, cansado do paganismo, abraçava o cristianismo. Eles viam nesta igreja estas qualidades. Viam o Senhor, aleluia, ser um servo do pedreiro, por exemplo, que era o bispo. A igreja nivelou isso. A igreja nivelou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vemos
isso hoje, pastores prepotentes, como eu disse, vaidoso, para entrar na igreja, a igreja tem que ficar em pé, vamos receber nosso pastor, aí ele fica em pé, o povo em pé, batendo palma, idolatrando. É esta a qualidade na maioria das igrejas de hoje, com pouquíssimas exceções, mas aquela igreja tinha, e Deus acrescentava, aleluia, e a igreja ia crescendo, e a igreja ia expandindo, chegando a um ponto, aleluia, que diz a história, que para cada 10 habitantes do vasto Império Romano, 9 eram cristãos. Por isso Constantino tomou a decisão que tomou. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, espero ter esclarecido para você por que aquela igreja tão simples, de homens, a coluna daquela igreja era Pedro, Tiago e João, pescadores, homens simples, não tinha juiz de direito, não tinha senador, não tinha governador, não tinha deputado, e aquela igreja conseguiu, como eu disse, num período de 60 a 70 anos, porque ela foi inaugurada mais ou menos no ano 28. E até terminar o Apocalipse 99, ela tinha evangelizado o mundo todo. Ela conseguiu por causa destas qualidades. Você, como igreja, agora me dirijo a você de forma individual. Como igreja, procure ter estas qualidades. Até porque o temor é individual, como nós vimos aqui. Em cada alma havia temor. Busque estas qualidades para a sua vida, para a vida da sua família, que consequentemente haverá uma extensão à sua igreja. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. É a oração do pastor Damasceno e o seu desejo em nome do Senhor. Amém.